O Brasil já revelou muitos jogadores incríveis, mas quais desses vieram do seu estado? Nesse vídeo eu vou mostrar qual é o maior jogador da história de cada estado do Brasil, do sul até o norte. Então já vamos começar no estado lá embaixo, no Rio Grande do Sul. E o maior jogador nascido ali é também um dos maiores da história, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho nasceu em Porto Alegre em 1980 e jogou nas categorias de base do Grêmio, até se tornar essa lenda do futebol. Mano, só de títulos o cara foi impressionante. Ganhou Bola de Ouro, Copa do Mundo, Libertadores, Champions League e muito mais. Ganhou tudo que dava praticamente, além de sua habilidade que deixava todo mundo de boca aberta. O Ronaldinho marcou época no futebol. Então agora, subindo pra Santa Catarina, o maior jogador é um que na temporada passada ganhou muita coisa, ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro e levou o prêmio de melhor jogador da UEFA, o meia Jorginho. Pois é, mano, o Jorginho foi campeão da Eurocopa com a Itália, foi um dos caras mais importantes pro título, mas ele não nasceu na Europa, e sim em Imbituba, uma cidade bem bonita no litoral de Santa Catarina. Aí mesmo nascendo no Brasil, ele foi pra Itália muito novo e se naturalizou lá. E na temporada passada, além da Eurocopa, o Jorginho conquistou a Champions League, e ele também já ganhou a Europa League, Supercopa da UEFA, Copa da Itália e etc. Mano, só o fato de ganhar o prêmio de melhor da UEFA já é um negócio gigantesco demais. Mas vamos sair de Santa Catarina e subir pro Paraná, onde nasceu um cara que jogou muito no Brasil e na Turquia, o Alex. Mano, o que esse Alex jogava era brincadeira, e além da habilidade, foi muito vitorioso. Ele começou no Coritiba e logo foi pro Palmeiras, onde ganhou a Libertadores de 99. Aí jogou no Cruzeiro, conquistando a tríplice coroa nacional em 2003 e partiu pro campeonato turco jogar no Fenerbahçe. Ele ficou 8 anos na Turquia e foi tão importante que hoje o cara tem uma estátua lá. Imagina! Aí depois ele voltou pro Coritiba e encerrou sua carreira em 2015. O Alex foi incrível, mas o Alex não tá sozinho nessa disputa de maior do Paraná. Outro paranaense que ganhou muito título foi o Belete. O Belete nasceu em Cascavel e é um dos brasileiros mais vitoriosos no futebol. Ele jogava como volante lateral e foi reserva na Copa de 2002. Ele foi convocado porque brilhou jogando aqui no Brasil, então depois da Copa foi pra Europa. Aí na Europa ele passou por Villarreal, Barcelona, Chelsea e foi muito vitorioso. Em 2005 e 2006 levou a La Liga, a Supertaça da Espanha e ganhou o maior título de clubes, a Champions de 2006, fazendo gol na final ainda. Aí depois foi pro Chelsea, onde ganhou a Premier League de 2010, 2 Copas da Inglaterra e quando voltou pro Brasil foi campeão brasileiro com o Fluminense. Em títulos esse cara foi gigantesco. Então beleza, agora é hora de sair do sul e ir pra aquela região que não tem muitos times famosos, o Centro-Oeste, começando com o grande Mato Grosso. E o maior jogador que nasceu ali é um goleiro tricampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil, o Fábio. Sim, o Fábio nasceu no município de Nobres, no Mato Grosso, e começou sua carreira num time chamado União Bandeirante. Aí passou por Atlético Paranaense, Vasco, onde foi reserva na conquista do Brasileirão de 2000, foi emprestado pro Cruzeiro e em 2005 foi vendido de fato pra Raposa, onde fez história. No Cruzeiro, o cara ganhou 2 Brasileirões e 2 Copas do Brasil. E mesmo com a queda do clube pra Série B, ele ficou pra ajudar o time. Mas nesse ano acabaram não renovando o contrato. Então agora defende o Fluminense, gigante. Já o maior jogador que nasceu no Mato Grosso do Sul é um que tinha um apelido alemão, Miller. O Miller, que na verdade se chamava Luiz Antônio, nasceu em Campo Grande e muita gente que nasceu no século 21 pode não se lembrar, mas ele foi um atacante incrível. Tanto que desde o início da carreira, o cara já chamava a atenção de todo mundo e em 86 ajudou o São Paulo a conquistar o Brasileirão. Aí ele foi pro Torino da Itália e voltou pro São Paulo, onde teve o seu auge. Mano, pelo São Paulo, o Miller ganhou o Brasileirão de novo em 91, a Libertadores de 92 e 93 e o Mundial de 92 e 93, além de outros títulos. Ele chegou até aí pra Copa do Mundo de 94. Era reserva, mas foi. Depois partiu para outros times, como Palmeiras, Cruzeiro e etc. De fato, foi o maior de seu estado. E assim como Miller, no seu vizinho Goiás, o maior jogador também brilhou nos anos 90, o Túlio Maravilha. Mano, o Túlio era atacante e realmente foi uma maravilha. Em 89, pelo Goiás, foi o artilheiro do Brasileirão. Depois, em 94, pelo Botafogo, ele foi o artilheiro junto com o Amoroso. E em 95, o cara teve o seu auge. Jogando pelo Botafogo, ele marcou 23 gols no Brasileirão, artilheiro disparado, e levou o Fogão pro título brasileiro. Sim, o cara virou ídolo do clube. Aí depois se transferiu para vários times, mas sem aquele mesmo brilho, e terminou sua carreira nos anos 2010. Ele jogou por muito tempo. E antes da gente partir para outra região, vamos falar do Distrito Federal, onde fica a sede
sede do governo. E mesmo sendo uma região pequenininha, foi daí que nasceu um vencedor da Bola de Ouro, Ricardo Leite, mais conhecido como Kaká. O Kaká é um daqueles jogadores que ganhou quase todos os títulos possíveis. Ele foi um meia muito habilidoso e teve o seu auge no Milan, onde foi vice da Champions de 2005 e campeão na de 2007. Ele foi tão bem em 2007 que ganhou o prêmio de melhor do mundo, cara. Os passes que ele dava nem no videogame dava pra repetir. E pelo Brasil, ainda foi reserva na Copa de 2002 e ganhou 2 Copas das Confederações. O Kaká só não foi maior ainda, porque nos seus anos de Real Madrid teve muita lesão. Mas só pelo que fez no Milan já fica pra história. E agora, saindo do Centro-Oeste, vamos subir pra maior região do Brasil, o Norte. E no estado mais ao norte do Brasil, Roraima, o maior jogador é um que tá no Flamengo hoje, Thiago Maia. Pois é, saímos de Kaká pra Thiago Maia. De Roraima não saíram muitos jogadores de peso, tá ligado? E mesmo que tenha nascido em Boa Vista, em Roraima, o seu primeiro clube profissional foi o Santos, onde chamou a atenção de alguns clubes e foi pra Europa jogar no Lille, da França. Aí depois do Lille ele foi emprestado pro Flamengo e nesse ano foi comprado de fato pelo Fla. E do lado de Roraima tem outro estado bem ao norte, o Amapá. E o maior, ou melhor, os maiores jogadores dali são 2 irmãos. Olha que doideira. E um deles se chamava Bira, que foi um atacante entre os anos 70 e 80. E quem torce pro Internacional deve conhecer, porque em 79 ele foi titular na conquista do Brasileirão, o último título brasileiro do Inter até hoje. Ele também ganhou estaduais pelo Remo, Atlético Mineiro e etc. E esse cara é irmão de um outro jogador chamado Aldo Silva, que diferente do irmão era defensor e fez história no Fluminense. Mano, pelo Flu, o Aldo foi tricampeão carioca e campeão brasileiro de 84, além de vários outros torneios mais amistosos. Aí foi para outros clubes e terminou sua carreira no Paysandu, do Pará. E falando de Pará, o maior desse estado é um cara que mesmo sem conquistar muitos títulos grandes, é considerado um dos maiores e melhores do século XX, o Sócrates. Pois é, o Sócrates nasceu na cidade de Belém, no Pará, mas sua família foi muito cedo para São Paulo e ele começou a jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o cara foi brilhar mesmo no Corinthians, onde ficou de 78 a 84, além de jogar muito pelo Brasil também. Ele foi para 2 Copas, a de 1982 e 86. O Sócrates era muito fera, mas se do Pará veio esse jogador gigantesco do futebol brasileiro, o seu vizinho Amazonas não revelou um craque desse tamanho, mas tem 2 que disputam pelo título de maior do estado. Um deles é o Gilmar Popoca, que era reserva e às vezes titular do Flamengo entre 83 e final dos anos 80, época que o Fla ganhou muita taça. E um dos auges do Gilmar foi nas Olimpíadas de 84, quando vestiu a 10 do Brasil Olímpico. Ele terminou com a prata e foi o melhor do torneio. E o outro jogador importante do Amazonas é um bem mais recente, Francisco Lima. Esse cara era volante e jogou a maior parte de sua carreira no exterior, e seu auge foi na Roma, onde ficou 3 anos. Aí passou por outros clubes como Lokomotiv, Dinamo Moscou, San José Earthquakes dos Estados Unidos e terminou sua carreira em 2 clubes amadores da Itália. E agora, descendo para aquele estado que todo mundo zoa, o Acre, o maior jogador é um que ainda tá em atividade e é considerado o melhor goleiro atuando no Brasil, o Everton. Sim, o Everton nasceu na capital Rio Branco e jogou nas categorias de base do Juventus, do Acre. Aí ele se destacou e na base mesmo foi pro Corinthians, onde se profissionalizou. Pois é, eu aposto que tu não sabia que o Everton era do Timão, mas o cara só foi ficar conhecido mesmo em 2016, quando foi o goleiro da seleção na conquista do nosso primeiro ouro olímpico. Aí um tempo depois ele foi pro Palmeiras, onde de fato se tornou um dos maiores goleiros de todos. Pelo Palmeiras, o Everton já foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, Paulistão, e levou 2 Libertadores. Mano, o Everton já ficou pra história. Mas se do Acre veio um cara muito famoso, você com certeza não conhece o maior jogador de Rondônia. Cara, Rondônia é um dos estados com os jogadores menos famosos, digamos assim. Mas entre eles, o que talvez se destacou um pouco mais foi o Elcinho. Esse cara nasceu em Porto Velho e passou por alguns times daqui, como o Tombense, América Mineiro, Vasco e tal. Mas só foi ter sucesso mesmo no Japão. Ele foi pro Japão em 2015 e de lá pra cá foi campeão nacional 2 vezes pelo Kawasaki Frontale. Depois jogou num outro clube chamado Shimizu Pulse por 3 anos e agora tá livre no mercado. Já o último estado do norte, Tocantins, é outro que não tem jogadores muito conhecidos, mas se tem um que se destacou foi o Rony Eliton, mais conhecido como Rony. O Rony jogava como atacante e começou sua carreira no Vila Nova. Aí ele passou por um monte de clubes, como o Fluminense, onde ficou alguns anos, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro e etc. Além de clubes de fora do Brasil, como Rubin Kazan e Samara, da Rússia. Ele se destacou demais, tanto que já jogou até pela seleção. No ano de 1999, ele foi
vice da Copa das Confederações usando a camisa 18. Então o Rony, de fato, pode ser considerado o maior da história do Tocantins. E mano, ainda falta falar dos estados do Nordeste e Sudeste, os que revelaram os maiores jogadores. Mas se fosse fazer tudo no vídeo só, ia ficar muito grande. Então tive que dividir e logo vou lançar a parte 2. Não percam por esperar. E o que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!